Deus te use, meu irmão. Amém. Eu só vou emendar. Pode sentar, por favor. Eu cheguei em Itaboraí. Entrei na igreja. Horário fora de culto. Alguém me disse, tem um pastor chamado Fernando. Eles oram pela cidade. E eu não lembro qual foi a circunstância que chegou nisso. O fato é que eu fui para lá, eu e mais uns 2, 3 pessoas. Corredor central da igreja, pessoal lá na frente, no altar, eu fui caminhar pelo corredor e o Espírito de Deus me tomou, começou a falar tão forte sobre o Rio de Janeiro e disse assim, o Rio de Janeiro é o meu filho pródigo. E ele me fez caminhar e eu comecei a falar em voz alta, no meio do corredor, não conhecia ninguém. O Fernando olhou, o povo do altar, tudo ficou olhando ali, estavam orando pelo rio. E eu continuei descendo o corredor e o Espírito me trouxe tudo agora. Porque ele disse que é a mesma situação de novo. E eu vim descendo e gritando, o Rio de Janeiro é o meu filho pródigo. E ele disse, eu dei ao Rio de Janeiro a monarquia e eles perderam. Eu dei ao Rio de Janeiro paz e segurança, eles perderam. Eu dei ao Rio de Janeiro prosperidade e eles perderam. Eu dei ao Rio de Janeiro a elite da nação, a nobreza, a corte, e eles perderam. E eu continuei descendo o corredor e gritando. E agora, o meu Rio de Janeiro, o meu filho primogênito, meu filho pródigo, está se arrependendo. E eu vim socorrer o meu filho. Quando eu estava gritando assim, o Espírito Santo estava conversando com o pastor Fernando. E falando, você, e eu apontava. Quando eu dizia o meu Rio de Janeiro, eu apontava para ele. Porque Deus, em tempos, vai pegar pessoas, símbolos. Vai tornar pessoas proféticas. Isaías diz acerca do povo de Israel, o meu povo é sinal e símbolo. Então Deus usa pessoas, e naquela ocasião, uns 20 anos atrás, estava sobre ele, aquele momento estava ele sendo apontado como um Rio de Janeiro. E ele estava o quê? Fazendo orações de arrependimento. E aquelas orações estavam subindo até Deus. E Deus então trouxe socorro. Falou, eu estou chegando no Rio de Janeiro para restituir o que o meu filho perdeu. Pela insensatez, pelo afastamento, pela falta de discernimento. E hoje, o Jorge usou essa frase aqui, sobre perdas. Que Deus falando, eu estou entristecido com o rio, por quê? Por causa das perdas. Porque não correspondeu ao que eu dei. E nós estamos vendo uma segunda geração, Deus se levantando para arrependimento. Houve um intervalo, houve uma geração de 20 anos atrás, poucos anos, que chorou diante de Deus e alcançou unções apostólicas, alcançou libertações, alcançou ministérios que se levantaram logo depois, nos 20 anos atrás, levantou ministérios que trouxe adoração para o Brasil, levantou ministérios que hoje estão pregando no Brasil todo, como R. Soares, levantou ministérios como Universal, que alcançaram as nações, levantou ministérios tremendos de adoração, ministérios de música, de louvor, levantou uma porção nos 20 e poucos anos, fruto dos arrependimentos daquela geração. Mas o que está acontecendo? Novamente, gerações se perdendo.
E Deus me ministrou, enquanto estava no tempo do arrependimento aqui, que muitas vezes o motivo, a causa que vai provocar em nós arrependimento, às vezes não é nem visão da nossa insensatez. Ai, como eu errei, em tal ponto. Não, nem sempre a gente sabe disso. Mas a gente se arrepende, Deus me disse, pelas perdas. E Ele me disse, diga a eles, comecem a fazer uma análise da vida e veja o que foi que perdeu. Na vida pessoal e na vida ministerial. Olha para o passado que você teve, principalmente quem teve um passado em Deus, sonhos, e depois pensa como foi a caminhada e as perdas. Ele diz, essa oração é que eu preciso que suba nesse lugar. De pessoas que vão olhar e falar, verdade. Nossa, lembra aqueles anos? De vez em quando eu fico com esse saudosismo, né? Quem já teve esse santo saudosismo de pensar? Às vezes era até pela finança, às vezes era a unção, às vezes era o amor que a igreja tinha, às vezes era a unidade, às vezes era o grupo, como era forte, poderoso, né? Como fazíamos tanta coisa. E Deus me mostrou, Ele disse, muito arrependimento nasce na hora que se pensa na perda. Por isso o filho pródigo, quando ele viu, olhou para um lado, lembrou que na casa do pai, meu passado foi melhor, eu já tive tanto, já foi tão bom, eu tinha uma família, eu tinha uma comida boa, eu tinha uma comunhão, eu tinha empregados, eu tinha roupa limpa toda hora que eu quisesse, e agora eu não tenho isso. Então quando a gente olha, empresa sucateada, quando a gente olha criminalidades crescendo, nossa, a gente tinha mais segurança, brincava na rua, andava sem estar tão preocupado, não entrava numa condução, não estava tão lotada. Um jovem levantava para o mais velho sentar. A gente perdeu respeito, honra, perdeu segurança, perdeu honestidade. Deus disse que esse é o que Ele quer devolver. E se eu quero devolver valores, eu quero devolver riqueza, porque eu criei vocês para isso. Quando eu dei à luz o meu filho, Rio de Janeiro, eu pensei em nobreza, eu pensei em beleza, eu pensei em segurança, eu pensei em justiça, eu pensei em valores altíssimos. E pouco a pouco a sociedade vai dilapidando. A gente vai olhando, crescendo miséria, crescendo desconforto, crescendo necessidades, falta de dia, tudo. E a gente vai ficar dizendo que é o governo que não cuida, né? Mas o Senhor me diz, já que a gente não consegue enxergar onde errou tudo, mas a gente consegue enxergar pelas perdas. E quando nós começamos a pensar nesse assunto e subir diante de Deus, Deus atende essas orações. E aquela época, naquela geração, era o apóstolo Fernando, depois ele virou apóstolo. Mas já são tantos anos, Deus tem levantado outros e outros para entrarem no arrependimento. Às vezes a pessoa que está com o peso do arrependimento, nem perdeu tanto, mas consegue enxergar o coletivo, consegue enxergar fora de si, fora da sua família, consegue enxergar. Então, e às vezes não, às vezes nós passamos pelo processo de perda também. Foi o ministério que era tão bonito, a unção que era tão grande, e punha a mão e curava tanto, não é? Todo mundo tem esse saudosismo, todos não, os que vivenciaram. E o Pai está ministrando meu coração ali. É a perda. E até disse uma frase que eu achei tão... Ele diz, quem teve perda, precisa praticar o perdão. Quem teve ganhos, não perdas, vai governar.
Quem não perdeu e ganhou, entra para governo. Fica autoridade sobre as coisas. Quem perdeu, precisa de entrar pelo perdão para voltar a governar. Para ter autoridade novamente. Essa frase ele me deu aqui, enquanto estávamos nesse momento de oração, após o apóstolo Jorge ter falado sobre as insatisfações do céu. E ele me falou lá em casa. Ele falou: Léo, eu estou indo só por um motivo. Deus disse que precisava de uma limpeza, do arrependimento apostólico, por causa que Deus estava entristecido com as tantas perdas. Eu dei tanto para o Rio de Janeiro. Deus dá tantos moveres, Deus dá tanta riqueza. Aqueles anos que eu vim a primeira vez, Deus usou como exemplo a corte. Eu dei para o Rio de Janeiro, Léo. Eu dei o rei Dom João, eu dei a corte portuguesa com ouro, com prata, toda a riqueza. Nenhum lugar o mundo disputaria para que tivesse uma família de um imperador, de um rei, porque junto com ele vem uma leva de benefícios. Eles criaram o Banco do Brasil, que até hoje é bonito. Eles criaram o sistema de comércio internacional. Eles criaram tudo o que tem de bom, até hoje ainda dura. Por mais que os maus governantes dilapidem, destruam, a obra que o imperador e a família imperial fez ainda está de pé. A Argentina não recebeu, Peru não recebeu, Guatemala não recebeu, países da América do Sul, nenhum recebeu. Por isso que eles se arrebentaram e virou, cada pedacinho de terra é um país. E o país Brasil tinha uma corte imperial e ficou gigante e nunca dividiu em pequenos países, muito embora teve as guerras, as insurreições, a Guerra do Farrapo, lá em cima no Nordeste, os Canudos, todos os movimentos separatistas, e não conseguiram. Por quê? Porque Deus colocou uma família imperial e colocou uma força de governo e deu para quem? Para o Rio de Janeiro. Então Deus diz que deu, Ele que pôs aqui para essa nação ser forte e aqui ser o miolo da coisa. Ele me falou: perderam. E o que faz perder? Traição, conspiração. Enquanto que maçonaria reunia nos porões das casas para derrubar, para criar um modelo republicano democrático para tirar o império. Como sempre, como? Não, nós sabemos fazer melhor. Nós vamos dar o que o povo precisa. Todo novo governo está prometendo e todos eles estão deteriorando após todos, sequência. E enganando o povo, sempre que tem um melhor, que tem o outro que vai fazer melhor. Deus quer Ele dar. Ele falou: eu dou a partir do ponto em que começa uma geração a entender pela perda e se apresentar e dizer: Senhor, perdoa, nós perdemos isso. Faz uma lista, eu não sei o que é. Deus me deu 3 ou 4 pontos naquela época. Mas esse era o fundamento pelo qual Ele queria que aquela geração se arrependesse, e ela se arrependeu e se levantou por um bom tempo. E tem que passar o cajado para essa, e essa continua. Vocês são a geração dessa hora, são os profetas que traz a consciência do filho pródigo. E Deus vai restituindo as autoridades. Ele vai colocando anel no dedo, levantando autoridade. Ele vai calçando os pés, que significa o evangelismo de poder, calçando os pés com os calçados do evangelho da paz. Ele vai calçando, vai colocando a roupa limpa, que é um movimento de santificação tremendo. É isso que Deus faz quando uma cidade, um estado, sobe diante dele com orações simples. Não é profunda, é simples. E qual que é? Pequei. E qual foi a base de saber que pecou? Perdi. Não era nem um arrependimento profundo que eu precisava entender. Eu acho que é baseado na inveja que eu tinha do meu irmão. Deve ter sido porque o pai era bom, mas era ausente. Eu nem vou ficar nessa psicologia aí de achar os motivos. Não, vou ficar só num.
Estou arrependido porque perdi, pai. Se a gente vai aprofundar, é porque o filho tinha uma visão que o pai não era tão bom. Assim como Adão e Eva achou que Deus também não tinha dado tudo e o diabo prometeu melhor e acreditou na conversa do diabo e duvidou do amor do pai. Sempre é isso. Mas não foi a base disso. Ele não voltou dizendo, pai, perdão, porque eu acreditei no diabo e ele pôs dúvida acerca de que o senhor é bom. Pai, eu perdi tudo. Essa é a base do meu arrependimento. Eu preciso de comida. Eu queria o bem-estar de novo. Mais para frente, quando for mais maduro, é que vai entender as razões profundas. Mas de princípio, basta apenas por causa da perda. Porque o chamado de Deus para o arrependimento daqui no Rio é isso. Eu dei e vocês perderam. E está na hora de gritar, como Isaías disse. Meu povo é roubado e ninguém levanta, ninguém grita, restitui. Está na hora da gente. E Deus vai escutar o clamor. O Rio tem cidades aí que ficaram cidades fantasma, de tanta promessa de riqueza e construção de empresa e pré-sal e não sei o quê, e dinheiro que não acabava mais e virou lá cemitério de tubo da Petrobras. O estado que detém o royalty o petróleo e está com o maior crime organizado. Então, gente, Deus quer dar de novo aquela fama, aquela nobreza, aquela honra, aquela coisa de levantou um melhor movimento de adoração. Os grupos de adoração do Rio estão abafando, estão tocando no Brasil inteiro de novo, lembra? Povo de outros estados vindo aqui para conhecer onde está a comunidade Zona Sul, onde é como que eram aqueles grupos lá, o SACE, né? Isso, né? Trazendo a arca, e cadê o não sei quem, e o Brasil inteiro entrando em cultos de tremenda presença de Deus, fluindo do quê? Do Rio de Janeiro. O filho que tinha se arrependido, Deus deu. Não é verdade? E não só isso, a economia subiu. Lembro da época do apóstolo Marco Antônio, fazendo as reuniões apostólicas. Ele chega para mim, me leva lá para comer na Barra, lá no Recreio Novo, a parte lá, restaurante top. Ele falou, a Barra agora é o nosso point dos novos ricos, já não é nem Copacabana, porque está tudo prosperando e crescendo, metrô entrando, VLT, não sei o que. VLT, e ele falando, a gente está orando, Léo, ia mover aqui, Deus trazendo uma prosperidade tremenda, abrindo empresas, o PIB do Rio subiu, né? Porque naquela geração, eles começaram a arrepender, vocês estavam subindo os montes, fazendo os atos, e agora a gente viu a descida de novo, né? Aliás, a descida está indo para o Brasil inteiro, não é só Rio. Mas Deus hoje está tratando aqui, falando assim. E o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que restitui. Então vamos subir diante de Deus pelas perdas, igual aquele filho. E naquele dia, descendo o corredor e gritando coisas como essa, o Espírito de Deus veio sobre o pastor Fernando, e ele começou a caminhar na minha direção. Eu parei no meio, Deus falou, pare aqui, agora diga para ele, que é o rio, ele que tem que vir. O pai vai até a metade, e o filho vem até a metade. O pai, quando viu o filho vindo, ele foi e correu e alcançou, mas porque o filho estava vindo. E aí a hora que eu parei no meio do caminho assim, e aí ele começou a andar. Parece que nem precisava explicar, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele começou a andar trôpego. Andar bem trôpego assim, devagar. Quando foi chegando a uns 2 metros, ele caiu de joelho e começou a gatinhar e chorava e dizia, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já nem sou digno de chamar filho, mas me trata pelo menos como um trabalhador teu, me dá de volta, eu preciso. Gente, foi um mover tão grande ali, a gente urrava, não chorava não, dentro daquele, e os intercessores,
Isso era o primeiro encontro entrando na igreja, não sabia nem quem era ele não sabia nem quem era eu. Totalmente do Espírito de Deus. Depois andamos juntos por anos, fizemos tantas guerras, conheci tanto homem de Deus nessa terra, descobri tesouros, pessoas que são pedras preciosas, tantos filhos pródigos que tinha nessa terra, homens extraordinários. E Deus diz que deu, agora essa geração, Ele falou, aquela geração, apesar de ter recebido e feito muito, voltou a perder. Porque a vida parece que vai em ciclos. E não basta ser filho pródigo uma vez e resolveu. Parece que a gente tem uns desvios e uns lapsos de memória. Parece que são ciclos que eu acho que a gente não sustenta todo, porque a gente perde um pouco da audição espiritual em certas fases. Segundo, por causa da opulência também. Quando a gente tem muito, para aquela busca. Para aquela busca pela presença, porque já tem o que restituiu. Deus já restituiu. E aí começa também, quando tem muitos que tem muito, eles começam a dar muita disputa, não posso ir no teu evento, porque o meu já tem. Então, perde a unidade. Já não dá mais tempo para ir no evento do outro. E aí a gente só tem, cada um vai ficando sozinho. E daqui a pouco perde a unidade. E perdeu. De novo aquela essência do amor. Aí um cai, o outro julga, um sobe muito, peca, o outro, em vez de socorrer, diz, eu sabia isso aí, estava indo por esse caminho de orgulho mesmo. Esquece que isso pode chegar no meu também, daqui a pouco estou caindo também. E aí vão perdendo, vão se separando. Tem muitas causas para perder, tem muitos caminhos para perder, mas tem um para voltar, é o pedido de perdão, é o arrependimento, é a techuvá, igual diz o judeu, é voltar de novo, é ir lá, reconhecer e voltar para a casa do Pai. Historicamente a gente tem visto a igreja sempre voltando, agora a última volta Deus tem ensinado a voltar para Israel, a casa paterna original. E eu creio que quando a gente também entendeu que o filho pródigo é a igreja toda no sentido Israel mais velho, e que a segurança estaria não só em voltar para casa, mas se unir com o irmão mais velho. Se a igreja entender que volta para casa e para Deus vai ter restituição das coisas, mas unir com o irmão mais velho e formar uma unidade com Israel, vai ser o céu na terra. Descobrir que reino do céu é a junção da igreja com Israel andando em unidade. Isso é o reino do céu. Não é nenhum nem outro, é a unidade dos dois. E hoje, a voz do Espírito está gritando, não no corredor, mas na nossa consciência. Ela continua dizendo pelas perdas. E o mesmo Deus de paz e paternal já está na metade do caminho esperando. Porque Ele está vendo sinais de que tem pessoas que vão subir. Quem são os ungidos dessa hora? As ungidas dessa hora? Quem é o Rio de Janeiro desse momento? Quem tem convicção de chamado de Deus para transformar uma cidade, transformar uma região? Quem tem essa convicção é o Rio esse dia. É pelas perdas que se entende. É pelas perdas, gente. Hoje, o Espírito de Deus trouxe com clareza. Aquele menino só teve dor porque ele teve perda. Ele só teve arrependimento porque teve perda. Ele nem considerou outras áreas, só a perda. E foi isso que Deus disse: eu dei e vocês perderam. A alegria do Pai é a gente não perder. Interessante. Eu dei um jardim para o Adão, ele perdeu o jardim. Eu dei uma esposa, uma companheira, amiga para ficar ali como uma ajudadora ao lado dele. Ele perdeu a relação com ela, ainda apontou o dedo. Foi ela que o Senhor me deu. Imagina depois que acabou aquele dia, o que Adão teve que ouvir em casa.
Que história é essa? Você, em vez de falar que pecou, você foi falar que fui eu que te fiz, né? Não fui macho não, para dizer que você quis também? Até hoje está esse problema dentro das famílias, né? Os dois ainda se pegando, ainda. Aí ele falou, mas foi isso que aconteceu. Mas você devia me proteger? Mas você não falou? Até hoje as mulheres estão achando que o homem entende o que ele não fala, o que ela não falou. O que ela fala a gente ainda não entende, imagina o que ela não falou, só pensou que achou que eu deveria entender. Então ele perdeu uma comunhão poderosa, ele tinha luz no corpo, ela tinha luz. Agora eles têm uma pele de cobra, natureza animalesca. Tem que andar. Tem que ser coberto pelo cordeiro. Ele tinha clima perfeito. Aí saiu do jardim e perdeu o clima. Ele tinha uma terra que lá não saía nem espinho, não saía nem praga. A cenoura brotava quase que sozinha, ele dava uma ordem, ela já saía. Trabalhava fácil, era riqueza e prosperidade. Perdeu. O homem, desde o primeiro, é especialista em perder, desde o primeiro, Deus está chamando para o arrependimento. E a base sempre é essa: você perdeu o que eu te dei. Eu perdi uns sonhos, precisei recuperar pelos arrependimentos. Eu perdi crescimento. Minha igreja, eu perdi coisas que estavam altas, mas aí Deus foi me chamando para chorar, secreto, para Ele poder devolver e trabalhar em nós para não termos perda. Este profeta que o Jorge leu, Bill Hamon, ele perdeu uma igreja enorme, ele perdeu um ministério, ele perdeu um prédio. Ele fez tão errado que perdeu um grande prédio, perdeu milhões de dólares. Entrou numa depressão, foi para o fundo do baú chorar. Aí Deus ensinou, restaurou, e ele diz, mas Deus, e por quê? Deus ainda falou para ele, olha, eu prefiro gastar, aquilo foi um gasto que eu tive para te dar sabedoria. Foi o quanto eu paguei para você ser sábio hoje. Eu posso recuperar assim, ó. A qualquer momento eu trago prédio, eu trago carros, eu trago livros, eu trago entendimento, eu trago qualquer coisa física, mas maturidade, meu filho, não tem como, a não ser as experiências. Então, às vezes eu preciso deixar você perder, para você ser sábio. Então, nossa geração não precisa mais perder, porque já são 2 gerações Deus chamando para devolver as coisas que nós estamos jogando fora como nação, como país, como cidade, como estado, como família. Como família, sim. Cheguei lá no estado do norte do Brasil, e a minha amiga, dona do melhor restaurante da cidade, e os filhos brigando, nora com genro, com não sei quem, e o restaurante, que antes era apinhado de gente, vazio. Fui lá, nossa Deus, tem mosca voando aqui dentro, escuto barulho de mosca, no meio-dia, horário de almoço, o melhor restaurante da cidade. Aí Deus falou, trouxe vocês aqui para orar, para quebrar uma maldição que está aqui dentro. E aí vamos escutando as histórias, brigou, Deus deixou a mulher ir para a maca de cirurgia, para os filhos poderem se quebrantar, e pensar que a mãe vai morrer para poder chorar, e dizer, nós estamos perdendo os clientes, agora nós estamos perdendo a mãe, será que nós vamos fazer agora? Aí diante da perda houve o quebrantamento. Quando arrumou, voltou, tinha que fazer fila, eles colocaram aquelas fitas igual banco, para fazer aquele zigue-zague, para chegar na churrasqueira, porque estava tumultuando demais. Tudo depois do quê? Deus quer colocar fila, para você organizar teu ministério, que é tanta gente de zigue-zague. Não para pegar carne, mas para pegar a palavra de Deus, o pão, né?
tudo vai da gente chorar diante de Deus e falar: perdemos, Senhor. Esse é o profundo do arrependimento do filho pródigo. E olha que isso não ele foi na causa, ele começou pelo resultado. O resultado eu perdi. Ele nem foi na causa, e Deus nem preocupa se o nosso psicológico não atingiu a razão principal por que perdemos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque um analista vai fazer, escrafunchar, para ver: olha, você tinha uma trauma, você tinha uma dor, você não entendia teu pai. Eu ia falar até uma besteira, não, mas não vou falar não. Deus não está nem preocupado com isso, Ele está preocupado se volta ou não. Deus é prático. E como Ele não está falando aqui de coisas difíceis demais, Ele só está dizendo: pensa, se perdeu ou não perdeu. Se perdeu, chega diante dele, diga que perdeu, diga que sente vergonha, sente mal com isso, e sabe que fez alguma coisa errada. Eu nem sei muito que eu errei, mas eu sei que eu não devia ter saído, eu sei que eu não devia ter. Rio de Janeiro, Deus quer restituir. Ele é o Pai, e Rio de Janeiro é o filho pródigo. Ele quer, e Ele está chamando: diga o que vocês perderam. Talvez nem diga o que perdeu, porque a lista é muito grande, a gente nem sabe. Porque ficou tanto tempo fora da atmosfera da glória que nem sabe o que está perdendo, a gente nem sabe de verdade. Mas aqueles que sabem, aqueles que têm consciência, Deus está querendo falar: eu vou restituir. Eu vou mudar a história do Rio de Janeiro, eu vou mudar a história da sua família, eu vou mudar a história daquele que sabe que perdeu. Porque tem um orgulhoso que perdeu e não reconhece. O Jorge tem um amigo que ele fica tentando falar para o cara mudar a cabeça, né? Você não devia ter feito isso, rapaz, tu está perdendo. Não, eu estou certo. Isso aí é outro assunto. Está igual aqueles nordestinos que disseram: muito obrigado, R$600 na conta, obrigado, Bolsonaro. Agora eu vou votar no Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí depois de uns 8 meses está lá: ô gente, me ajuda a achar minha moto, fui roubado. Votou em ladrão e encheu a terra de ladrão, né? 25% aumento de estupro no Rio de Janeiro no último semestre. Por quê? A bandidada está solta. As enfermeiras lá gravaram um vídeo, né? Aumento maravilhoso! Estamos muito felizes com o Bolsonaro. Está chegando a eleição, nós vamos votar em quem? Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tiraram o aumento delas. Gente, vamos para passeata, faixa na rua, para voltar o que perdeu. Por quê? Porque pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou sair da casa do pai, cresci, não preciso mais da comunhão do irmão. Não. Perdeu. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que ainda continua pensando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, quando tudo tem a ver. É só isso que... Então, o primeiro fundamento que eu aprendi na vida, com o apóstolo Paulo e na prática da vida, foi: o primeiro fundamento chama-se o arrependimento. Essa é a base de toda e qualquer restauração, restituição. O fundamento apostólico primeiro é o do arrependimento. E o fundamento que Jesus veio plantar na terra, Ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino. O principal e o centro de toda a mensagem de Yeshua era essa: o fundamento de arrependimento para a implantação do reino na terra. E o reino de Deus é dar as coisas que tem no céu para que elas fiquem na terra. Dar a atmosfera do céu para os homens.
viver nessa terra já experimentando a glória do céu. A paz, a prosperidade, a tranquilidade, a justiça, a beleza. Isso é o reino. O contrário disso é o espírito do anticristo, é o inferno. Injustiça, corrupção, maldade, estupro, divórcios, separações, filhos de abandonado, filho fora de casamento, e tudo que possa vir decorrente disso. Aí entra toda essa pauta esquerdista aí, que é disputa do mal. Estão disputando para ver quem cria mais maldade. É o inferno. Isso não é reino do céu. Reino do céu é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é alegria de circo, é alegria no Espírito Santo. E esse reino ele quer dar o tempo todo. E ele diz, eu já dei algumas coisas muito boas. E daí para frente ele queria dar mais. O projeto de Deus é sempre dar mais. Isso não é teologia de prosperidade. Quando Deus chamou Abraão, eu vou te dar fama, eu vou te dar nação, eu vou te dar filho, eu vou te dar terra, eu vou te dar tudo. Ainda vou engrandecer teu nome. E esse é o chamado de Deus para sempre, para dar o reino. E quando ele acabou de prometer a Abraão no capítulo 15, ele creu que ele podia ser pai de uma multidão, porque ele viu as estrelas. No versículo seguinte, Deus falou, agora eu vou te dar uma terra, que vai desde o Egito, do norte do Egito, até a divisa do mar, até a terra do mar, até o Eufrates. É bem maior do que Israel nunca chegou no máximo que Deus deu. Nunca alcançou o todo. Como assim a gente também nunca vai alcançar? Porque sempre é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por mais que você conquiste, nós ainda ficamos aquém. Ninguém na terra chegou até o final do que Deus queria dar. Interessante, né? Porque isso é o exemplo de Israel. Israel nunca chegou até o Eufrates. Chegou perto do Líbano lá, na melhor fase que foi de Davi, na paz de Salomão, porque isso é a tipologia do que Deus sempre quer dar mais do que eu tenho a capacidade de alcançar. Mas perder, então é hora de chamar, eu quero voltar a te dar. Israel perdeu, já tinha Gaza, perdeu, entregou, agora não tem nem paz nem terra, agora vai ter que recuperar. E botar o governo de Israel em cima de Gaza de novo, se quiser ter paz. Só tem paz quem governa. Só governa quem ganha, quem conquista. E se não conquistou, arrepende que Deus dá. Depois você governa em cima daquilo que Deus te deu. É isso que Deus quer dar, o governo espiritual. Nossa meta como apostolado, gente, é chegar até o estabelecimento de um governo de paz. Começa aqui no evangelismo, mas termina no governo de paz. Termina alcançando as cabeças e estabelecendo o governo. Essa é a meta do apostólico do reino de Deus. Transformar uma região e implantar o reino em todas as esferas da sociedade. Seja na educação, seja na economia, seja no governo, na comunicação, no sistema familiar, no sistema econômico, no sistema de comunicação, artes, educação, teatro, entretenimento, todas as áreas, alguns dizem que são 7 áreas da vida, que são as 7 montanhas, os 7 povos que Israel teve que eliminar da terra. Usam essa tipologia dos 7 montes, dos 7 povos, para eliminar o cananeu, o ferizeu, o perezeu, o girgazeu, o filisteu, e por aí afora, até dar os 7 amorreus. Então, o apostolado é para recuperar o que foi perdido. E o arrependimento começa quando eu sei que perdi, e esse senso de perda se torna tão forte que eu consigo transformá-lo numa oração.
E essa é a base. Agora, se eu não entender que perdi, nem tem como eu fazer oração. Não tem. Como é que eu vou arrepender se eu não perdi nada? Adão não precisava arrepender se não tivesse perdido o Éden. Eva não precisava arrepender se não tivesse perdido a comunhão com Deus. Perdido a luz do seu corpo. Perdido a pureza da alma. Virou malícia. Então, arrependimento, ele só é possível a alguém que reconheceu a perda do reino. Perdeu a glória. Esse é o fundamento apostólico que Jesus lançou e que o Jorge trouxe no final da sua mensagem. Então, o Espírito de Deus é o responsável por nos trazer à memória, não só o que nos dá esperança, mas também aquilo que perdemos. Porque diz que o filho pródigo, ele teve o seu momento de consciência, caindo, diga de novo, caindo. O que é esse cair em si? A gente usa muito isso no dia a dia, na nossa forma de falar, né? Quando dei por mim, minha mãe tinha essa expressão, menina, quando eu dei por mim já estava isso. Quando acordei, já era tarde. Quando eu percebi, ou seja, existe algo em nós que é acordado, é despertado, eu chamo isso momento de lucidez. A mente é iluminada. Até o rei Nabucodonosor, 7 anos algemado, 7 anos numa algema, 7 anos comendo capim, 7 anos sem escovar dente, sem tomar banho. Você aguenta? 7 anos sem fazer barba, 7 anos sem trocar roupa. Quem tentasse se aproximar, ele unhava e matava, porque estava um lobisomem. Mas era o rei e alguém disse, algema e vamos guardar. A Bela e a Fera. Mas diz a Escritura que voltou-lhe o entendimento. 7 anos e ele teve lucidez. Eu acho a coisa mais linda das Escrituras. Para mim é um dos maiores exemplos de arrependimento profundo. É desse homem, porque ele perdeu um maior reino que tinha na terra, que era o reino de Babilônia. Perdeu. E perdeu por quê? Porque ele achou que era ele que tinha construído. E quando ele diz, e quando voltou o meu entendimento, eu fico pensando, eu fico várias vezes tentando imaginar a cena desse homem, deve estar uma lambança, 7 anos, capim, comendo capinha, amarrado em tronco de árvore, algemas nele, comidas, roupa devia estar um frangalho. Irmão, se volta o entendimento, e ele se vê, qual a primeira coisa que ele devia fazer? Quero um banho. Cadê meus criados? Voltou o entendimento, ele não chamou o criado, ele não olhou no espelho, ele não ficou lá. Levantou para o céu. O Senhor é bom. Eu reconheço que tudo vem de ti, Senhor. Oh, Deus sempiterno. Para mim não tem nenhum exemplo na Bíblia maior de arrependimento do que desse homem. Certeza que está com o Pai. Chegar no céu, quero conhecer Nabucodonosor. Ao filho dele eu não sei se está, não. Mas que ele está, ele está. Tem tanta gente que usa os versículos da boca de Nabucodonosor pensando que é um salmo de glorificação de Davi. O sempiterno, porque o céu governa a terra, ele diz. Eu entendi.
O céu é que governa a terra. E valeu ter perdido tudo para conhecer o céu. Mas Deus, e ele diz, e Deus restituiu toda a glória do meu reino novamente. Ele voltou a ser maior do que era. E nós estamos falando de alguém que coordenou os maiores bruxos e o maior sistema anti-Deus que possa existir na terra. Deus restituiu a glória de meu reino. Eu reconheci que é o céu que governa a terra. E que Ele é majestoso. Tem gente que é duro, precisa de 7 anos comendo capim. Mas o Rio de Janeiro não deve ser assim, deve se arrepender mais rápido. E dizer, estamos perdendo. Não tem escola segura. Sabe o que é perder educação? Perder um sistema inteiro, perder gerações inteiras para o tráfico. Se isso não doer, precisa perder mais um pouco, alguém chegar da nossa família e perder, para a gente sentir, poder subir a Deus com oração. Não, tenho certeza que não precisa. Quando a gente vê tanta morte, tanto tráfico, tanto perigo, tanto medo, tanta... Não prega arrependimento, está pregando para ir ungir as armas dos caras. Está abençoando o inferno. Olha o tanto de arrependimento que tem que ter. A perda é o melhor jeito. Chega a ser divino. Por isso que eu vi um escrito de um famoso rabino lá. E ele diz, tudo que você vê de coisas ruins aparentemente, que pressiona o ser humano, que dói no ser humano, acabam sendo a graça poderosa de Deus para conduzi-lo para fora de um sistema que ele não está enxergando só, sem dor. Falei, meu Deus, esse homem vai apanhar. Eu usei a fala de um rabino para dizer que Israel estava passando por um espremer para limpar a iniquidade, para ele poder conquistar. Quase apanhei. Falei, não, estou citando um de vocês mesmo. O outro judeu, não, isso é maldade humana, não tem nada a ver com necessidade de mudança de vida de ninguém de Israel, não. Falei, está perfeitinho lá, né? Não tem marcha gay, né? Deus usa uma nação para bater num povo que Ele ama e quer corrigir. Ele pega uma nação ímpia, bem ruim. Deus pega o ruim para bater no bom. É assim a história de Israel. Sempre que o meu povo Israel vacilou, Deus pegou os piores para bater neles. E depois que corrige o que ama, ele quebra a vara que ele usou para bater. Porque a indignação de Deus é demonstrada assim. É como se ele precisei bater, mas eu agora vou esmagar essa vara que eu precisei usar, para nunca mais eu vê-la. Ele joga a ira em cima da vara, porque a dor de ter corrigido um filho é grande. Mas eu precisava. Gaza desaparecerá. Já cumpriu o papel dela. Já movimentou o mundo inteiro para os judeus acordarem. Já está fazendo vender mais Torá do que vendeu em todo o tempo anterior. Para os judeus, para os jovens. Estão comprando os tefilim de oração, as menorá, os judeus, que estava tudo meio... Será que... Tinha gente que era lá, que foi arrastado naquele lugar, que era estrangeiro, e era defensor da causa palestina.
Israel estava dividido, estava perdendo sua unidade, se uniu novamente. Deus corrigiu. Acabou o movimento esquerda-direita em Israel, virou um só de novo. Estava um esquerda-direita lá que 4 eleições e não decidia governo. Quer direita, quer esquerda, não, outro é fundamentalista, outro é muito religioso. Estava assim, estava tudo opulência, tudo bom. Deus corrigiu. Agora é hora de quebrar a vara. Não usou Nabucodonosor para corrigir Israel? 70 anos de cativeiro? Depois não acabou com a Babilônia? Até hoje é assim. Porque Deus não quer ver o seu povo perdendo. E quando chega no extremo que chegou, é porque Ele quer restituir o que eles estavam perdendo por cegueira. Porque está tudo bom. E a gente já está tão bom que a gente já está brigando entre si. Está tão tranquilo que o inimigo já não é o inimigo, é você e eu. A igreja é igual. Então ela precisa entender por que está perdendo, e a perda é baseada nisso. Rio de Janeiro, ouve a trombeta do céu. Porque Gaza é os terroristas que estão ao nosso redor aqui. Ele vai chegar com mais violência, porque agora eles são governo. Igualzinho Gaza é governo, o nosso governo é governo de terrorista, e ele vai querer tirar nossas liberdades, vai querer matar nossos filhos, tanto pelo crime organizado quanto pela ideologia de gênero. Ou a gente se arrepende, ou eles vão fazer um rolo compressor até acordar numa geração que se arrependa. É o mesmo paralelo. Não tem diferença. Esse trator não vai ficar lá em cima só do povo de Israel, não. Ele é global. Islã não está lá só. Tem burca andando por todo lado e já vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E eles pregam uma santidade física para as mulheres. E tem muita gente que está aderindo e fala assim, porque na igreja não tem mais. A filha de fulano já dormiu com não sei quem, não sei quem com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. E eles estão ganhando a consciência das pessoas. Porque nós estamos perdendo. Santidade é outra perda violenta. Rio de Janeiro. O Pai está chamando para não ter mais perda. O governo do Brasil é um governo igual ao de Gaza. É um Hamas. Hamas significa violência. A terra, e Deus arrependeu-se de ter criado o homem, porque a terra se encheu de Hamas. É assim que está escrito em Gênesis 6. E a terra está se enchendo aqui no Brasil. E eles estão tão tranquilos, porque eles sabem que o ministro da Justiça faz reunião com eles. Uma vez vem aqui, outra vez eles vão lá. E não tem mais prisão. Tem juiz decretando prisão para uma mulher que acabou de ter o filho morto por um bandido. No julgamento do bandido, o juiz deu ordem de prisão para a mãe. Porque ele, quando falou assim, a senhora não se incomoda que ele esteja presente? Ela disse, para mim ele não vale nada, para mim não tem importância alguma ele. Olha o desacato, posso mandar prender, viu? Dá para confiar? Nós estamos perdendo a justiça, irmãos. Está assustador. Então, o rolo compressor está vindo. O filho arrependeu quando não tinha mais o que comer. Porque bolota de porco ele não aguentava mais. Aliás, ele tentou comer
e diz que não lhe davam, devia ser. Isso é para o porco, não é para você não, rapaz. Deus me livre. Sabe o que significa pródigo? Gastador. O que desperdiça, o que gasta sem medir a consequência. É um tipo de irresponsabilidade com o que tem. Não valoriza. Tem demais. Então, uma perda só não tem problema. Duas não tem. Quando vê, não tem mais. Se cerca de falsos amigos, né? E a gente não percebe, porque nunca a perda é de uma vez só. É lento, é gradativo. O processo que o diabo fez é meio doce. Ele não arranca de uma vez tudo. Ele vai quebrando princípios devagarinho, pouco a pouco. Vai convencendo. Tem gente que pensa que ele só conversou aquilo que está escrito no livro de Gênesis com Eva, né? Aquilo, diz os entendidos, que é o resumo. Foram dias de conversa. Conta uma maravilha. Lembra que ele era o anjo da presença? Era o anjo da presença. Então ele contou toda a criação, como foram, todas as maravilhas, já estava no encantamento, ela tinha comunhão com ele já. Aí ele tocou no assunto. Você acha que uma cobra chega desconhecido para você e já fala 3 palavras, você já acredita nela? É assim hoje? Não é, ué. É um processo de sedução, lento. Primeiro chega um amigo, né? Depois chega outro, fala a mesma coisa. Igual aquele adolescente que não tem convicção ainda e os amigos vão pressionando. E ele tem que ficar bem com a turma. Quando vê, ele está fazendo contra o que o seu pai ensinou a vida toda. Assim também Eva foi sendo seduzida por conhecimento, por coisa bonita, mas que estava fora. Grande 90%, grande maioria dentro da verdade. Mas depois o veneno, né? O falso pula. É só um pouquinho de falsidade, né? O filho não saiu de casa novo, ele já tinha bastante anos de idade, ué. Mas a decisão de sair foi construída. Certamente não foi um dia ele, estou de saco cheio, vou embora. Não, isso é construído, Jorge. Você é um juiz. Jorge sabe bem, né? Enfrentou tanto tribunal, sabe como que a malícia funciona. Pega de longe quem é o malandro, quem já está. Quando ele me conta os casos de tribunal, eu dou risada. Porque o juiz tem essa capacidade. Satanás não vem de uma vez e rapidamente. Nenhum adolescente peca de uma vez e resolve ser feminista de uma vez. É uma coleguinha que vai, conversa hoje, conversa amanhã, é outro que chega. Os pastores de adolescentes estão aí sabendo dessas histórias 10 vezes mais que eu. Então, Rio de Janeiro, voltemos ao tema. O pai continua no meio do caminho, ele já deu os passos. Por quê? Porque ele já viu o valor do arrependimento. Não tem nada mais, não tem nada que supera a oração de arrependimento. Hoje eu não vi nada mais poderoso do que um arrependimento. Porque nenhum outro lugar diz festa no céu a não ser por oração de arrependimento. Não tem oração mais poderosa, senão Jesus não dizia que o reino é chegado, arrependei-vos. Traz o reino para a terra, ué. Traz o céu para a terra. Mudança de mente. E tudo começa pelo que eu perdi. Eu gosto da história do Paul Yong-Soo. Ele diz que foi lá na casa de uma mulher que morava embaixo de uma casa de zinco. Era tudo um barraco de zinco. Não era nem
nem porta direito tinha, papelão no chão, comia comida na mão, mendiga. E ele era pastor novinho, Po Yong-Shu, vocês sabem quem é, né? Quem sabe do que eu estou falando? 750 mil membros da igreja. Mas naquela época não tinha. Naquela época ele estava começando a pregar, então ele foi lá e batia de porta em porta. Ele saía antes do culto para chamar pessoas para ele ter para quem pregar. Ele fazia a visita, chamava, colocava no culto, e aí ele abria o culto e pregava para aquelas pessoas que ele chamou. Não tinha público. Então ele tinha que fazer a ronda da visitação na hora do culto. 2 horas, 3 horas antes ele saía, convidando as pessoas e evangelizando. E ele disse que bateu na casa dessa mulher, e a mulher era norte-coreana, tinha saído da Coreia do Norte, guerra da separação entre as duas Coreias, a Coreia comunista e a Coreia capitalista. Ele é do sul, e ela veio do norte fugida, passando fome, ateia, porque lá era ensinado do ateísmo. E ele disse que o primeiro encontro com ela, ele falou de Jesus para ela, convidou para a igreja. Ela disse: Deus? Deus não existe. Onde o senhor está com a cabeça? Onde já ouviu falar isso? Aí ele foi argumentando, e ela: Deus? Um Deus bom ainda? Se existisse um Deus bom, ele não ficava com esse céu para ele, que você diz que o céu é maravilhoso, cheio de ouro, ele dava um pouquinho para a gente. Olha o que a gente está vivendo, e você vem com essa história de que existe um Deus e que ele é bom e que eu vou morar em céu. E aí, por fim, ele apelou e já falou logo que foi do inferno. Aí você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, você não sabe. Aí, inferno, não tem medo não, eu vivo nele. E sabe de uma coisa, seu sem vergonha, sai daqui. E botou ele para correr de casa. E aí ele chegou na igreja, triste que só, ajoelhou e disse: oh Deus, por que o senhor não dividiu com a gente? A mulher ganhou ele. Em vez dele ganhar, eu morri de rir dele. Aí ele ficou pensando: ai meu Deus, por que o senhor não dividiu? Aí Deus disse para ele: leia de novo o Novo Testamento e preste atenção, que eu não só dei o meu filho, mas com ele todas as coisas. E ele começou a ler e parou de pregar aquele negócio: aceita que vai para o céu, não aceita tu vai para o inferno. Era o resumo do evangelho dele, era esse. E aí ele começou a entender e começou a pregar: Deus dividiu o céu com os homens. Eu só preciso me aproximar de Deus, mudar minha mente, crer nele, me voltar para ele. Ele voltou lá no domingo seguinte, bateu na porta, barraco de zinco, calorão. A mulher atendeu: você de novo? Já vem me ameaçar com o inferno? Ele: não. Eu vim dizer que você tem razão. Ah é? Eu sabia. Ele falou: Deus quer dividir o céu com a gente. Eu quero dizer para você o seguinte: se você crê nisso, seu marido vai trabalhar, seus filhos vão para a faculdade um dia, você terá uma casa, o céu virá para a sua vida. Aí ela olhou assim, falou: vamos para a igreja? Ela disse: vamos. Eu gostei dessa história. Ele falou: esse céu, esse eu gostei. Ele falou. Aí ela seguiu ele, chegou lá, os banquinhos tudo, nem encosto tinha, só aquela tábua em cima de 2 pezinhos, chão batido. O púlpito dele era uma caixinha que ele subia, a lona toda furada, chovia, molhava dentro. Ela olhou e disse: parece que o céu ainda não se dividiu com você também não, né?
Ele diz: é porque eu aprendi só agora. Eu ainda não sabia também. Mas você vai ver o céu chegar aqui também. Porque tem que mudar, ele falou. Tem que mudar. Eu também não sabia, ele falou. E aí ele começa uma pregação tão diferente do céu na terra, do Deus dividindo para que o homem não tenha mais perda. Mudou a teologia e mudou a vida dele, das pessoas. Ele diz: ela é a minha membro mais antiga. Os filhos todos formaram em universidades. Ela é a melhor diaconisa que eu tenho até hoje. E ela prega no poder do Espírito Santo. A gente tem que escolher se vai viver com perdas ou com o reino do céu. Amém? Vamos lá fazer uma oração. E o apóstolo sobe aqui. Rio de Janeiro, vem cá. Rio não pode perder mais. Um dos nossos decretos hoje vai ser de arrependimento. Que o Rio vai... Ó Deus. Deus, um dia eu estava na minha igreja. Íamos fazer mais um aniversário. Estava sentado na mesa com um amigo que ia pregar. E de uma hora para outra saltou no meu coração uma verdade que eu não queria acreditar nela. Que eu estava magoado com o Senhor. E eu estava magoado com o Senhor há muito tempo. Magoado porque a igreja não crescia mais segundo as promessas que o Senhor havia me dado. Ficamos um tempo rateando, não saía muito do lugar e quando avançava, voltava. O Senhor me falava do apostólico, o Senhor me falava do profético. O Senhor já havia me dito se eu queria aquilo que minha mão podia pegar ou que o Senhor podia me dar. E eu ainda ficava olhando de forma humana, material. Mas eu confessei esse pecado porque tua luz veio. Confessei por um apóstolo que podia orar comigo. E eu pedi perdão. Pedi perdão ao Senhor, meu Deus, pela mágoa. Pedi perdão ao Senhor porque Jesus não adiantava ficar daquela forma. O Senhor não falha nem chega atrasado. Se as tuas promessas não estão se cumprindo, é porque, Senhor Jesus, não chegou ou nós erramos, saímos da rota e precisamos nos arrepender e voltar para o caminho. Pai, no outro dia o Senhor disse para mim que me perdoava, mas também o Senhor disse que eu não havia entendido nada ou era muito egoísta. E eu disse: Senhor, egoísta por quê? Porque eu quero ver o crescimento da minha igreja. E eu estou trabalhando e olhando para isso. Então o Senhor disse: então você não entendeu nada. Porque toda vez que você sai fazendo ato profético para a cidade, para o estado, você tem participação em tudo aquilo que eu faço. É quando a minha mão... porque as suas ovelhas não são aquelas que você vê entrando apenas na sua igreja e pode visualizar, mas também aquelas que em toda aquela região que você trabalha por ela, vai me aceitar, vai me receber e vai andar comigo. Jesus, baseado nessa experiência, eu não quero mais ser egoísta. Eu quero me arrepender do egoísmo. Eu quero me arrepender da falta de visão de Deus. Eu quero me arrepender da falta de visão do Evangelho. As perdas me fizeram entender isso.
As perdas me fizeram entender que se eu continuasse olhando só para mim, eu não sairia mais do lugar. Eu não daria chance para que os discípulos assumissem, crescessem e avançassem. E no final da vida eu ia chorar amargamente, porque eu não vi promessas se cumprir. Porque o meu egoísmo, a minha carnalidade, o meu desejo de ter e de ser impediu que o Senhor me desse aquilo que o Senhor preparou para mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E hoje eu vejo que assim está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que quer ter aquilo que aos seus olhos é agradável, que sua mão pode pegar, que quer curtir e quer dizer que tem, que avançou, que conseguiu. Tem se desviado de ti, do teu propósito, da tua vontade, do teu amor. Tem se enganado e deixado enganar. Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa a nossa falta de visão. Perdoa a idolatria pela placa da nossa igreja. Perdoa a idolatria na promessa. Nos perdoa, Senhor. Como igreja do Senhor, nós identificamos em nós, meu Deus, onde erramos. Meu Deus, para começar a enxergar tudo que erramos e poder acertar. Nos arrependemos, Pai. Nos humilhamos. Nos perdoa. Perdoa os pastores do Rio de Janeiro. Perdoa a igreja do Rio de Janeiro. Perdoa o seu povo, pois foi para ele que foi feita a promessa: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nos perdoa. Nos humilhamos diante de ti. Senhor, sara a nossa terra. Limpa os céus do nosso estado. Que cada cidade entre na promessa que o Senhor fez. São Gonçalo, Niterói, capital do Rio de Janeiro. Senhor, nos ajude a partir desse tempo do mover apostólico e profético, não perder a oportunidade que o Senhor está nos dando. Nos ajude a não perder a oportunidade que o Senhor está nos dando da restauração do Rio de Janeiro. Senhor, nos ajude a não perder a oportunidade que o Senhor está nos dando. Nós queremos nos dar, nos entregar, meu Deus, ainda se necessário por dano da nossa vida, para que o Rio de Janeiro viva a promessa que o Senhor tem para ela. Que a minha geração não passe sem que um avivamento, sem que uma transformação venha sobre o Rio, e o Rio toque o Brasil, e o Brasil toque o mundo. Ah, Deus, para a grande colheita que o Senhor tem antes do fim. Essa é a minha oração. Ouve cada um dos teus filhos nessa tarde. Visita sua vida, sua necessidade. Em nome de Jesus. Traz cura, traz libertação, traz transformação. É isso que suplicamos a Ti. O Senhor não nos deve nada. O Senhor não nos deve nada. Somos nós que devemos a Ti. O Senhor não nos deve nada.
Nos ajude a andar na sua presença e fazer a sua obra. Tudo que precisamos é o Senhor. Tudo que precisamos é estar no centro da tua vontade. Tudo que precisamos é ser fiel, é te obedecer. Nos ajude a ficar com a melhor parte, a tua palavra e a tua presença. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém.